Olá, investidores! Mercados internacionais voltam a apresentar uma forte performance em cima das expectativas com a política monetária dos Estados Unidos e talvez um cenário de tarifas com menor impacto nas economias. Aqui no Brasil, a volatilidade ainda muito elevada em Brasília, com a temporada de balanços ganhando destaque. E para isso, vamos debater aqui na nossa mesa do Radar do Investidor, duas presenças ilustres. Vou começar aqui primeiro com as damas. Obrigado, Lu, pela presença. Obrigada, Gerson, pelo convite. Muito legal estar aqui de novo com o Molo. Faz tempo, não sei nem se a gente já fez podcast junto, mas... Verdade, faz não tempo. lembro. Mas já se conhece há muito tempo. Sim. Já, Então, longa estrada. Molo, sempre bom aí. Um prazer, obrigado pela presença. Vamos falar da parte micro aqui. Eu acho que eu tenho até brincado, os analistas micro estão um pouco enciumados, que é tanta confusão macro que a turma tem dado um pouco menos de atenção para a parte de balanço. Mas a gente sempre fala que no final do dia o que vai fazer diferença no nosso portfólio é o micro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá. Lu, começar aqui do offshore primeiro, né? A gente Vamos sempre lá. brinca que o gringo manda no jogo, então vamos dar as honras a ele. A gente estava debatendo aqui um pouquinho antes de começar, Sim. né? Um julho excepcional para os mercados internacionais, um agosto aparentemente muito forte também, acho que tem um suporte da parte micro, daqui a pouco o Molo vai comentar. Mas você acha que o mundo se acostumou com esse assunto de tarifas, tem dado menos importância, a política monetária que está mandando, Fed cortar juros é sinfonia para o mundo inteiro, então ninguém quer mais ouvir nada. O que é a sua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que nos últimos 100 anos o mundo já passou por muita coisa, né? E o que, na verdade, na minha percepção, balançou tanto os mercados foi a incerteza. Eu acho que, enfim, as tarifas elas não são benéficas como um todo para nenhuma economia, mas o mundo se ajusta e os mercados se ajustam aos novos normais. E a gente já viu isso acontecendo diversas vezes nos últimos 100 anos. E o que estava, acho que, ferindo muito a performance dos mercados era a incerteza. Então, né, que a gente começa o ano ali sem entender exatamente o que o Trump vai fazer. E eu acho que a gente vê isso claramente num dado que é o Trade Policy Uncertainty, né? A incerteza com relação à política. Esse indicador, ele foi pro all-time high, atingiu ali quase 800 pontos. E agora ele ainda está elevado, porque acho que ainda tem algumas dúvidas na mesa, mas já voltou para níveis muito mais benignos. Então, eu acho que a gente ainda vai ver o impacto das tarifas nas economias, nas companhias, nos resultados, na inflação, mas a redução da incerteza, eu acho que tem levado a o mercado quase ignorando a existência assim, das tarifas. Eu acho que a gente chegou agora, acho que principalmente no dia de hoje, né, que foi a imposição efetiva das tarifas sobre mais de 60 países, tarifas mais elevadas, mas a gente já está começando a entender qual que é o nível final das tarifas, que elas devem ficar ali em torno de 16% a 20%, e agora é muito mais o que a gente chama de ajuste fino. Então faz um acordo com o país, isso derruba um pouquinho a tarifa geral, aí tem alguma escalada, sobe um pouco a tarifa com outros países, mas assim, na visão dos Estados Unidos, né, olhando pelos Estados Unidos, os principais acordos comerciais que poderiam ferir a economia americana estão feitos, assim. Não estão fechados, você não tem nada completamente assinado, mas você já tem sinalizações muito positivas. Então, a União Europeia vai ser os 15% nível final. Agora eles vão fazer um ajuste fino para lá e para cá, dos setoriais principalmente. Aí vem o quê? China, a gente agora tem a extensão da pausa, de novo, né? A pausa deles acabaria dia 12 de agosto e agora tem uma extensão de 90 dias. Então, isso vai rodar só para o último trimestre do ano. Mas, assim, na minha visão, eu acho que o acordo de China já foi, tá? Eu não vejo os Estados Unidos abaixando muito a tarifa do nível atual. Eu acho que você já tem uma reorganização das cadeias de lá. Eles estão ali no ajuste fino das terras raras, do que eles conseguem dos controles de exportação. Então, acho que esse acordo, eles estão adiando, mas acho que já está um pouco desenhado o que vai ser. Eu acho que também, talvez que eu tenha ouvido, Sim. é que eu acho que no primeiro momento que o Trump veio com aquela história de aquele quadro, 200% para todo mundo, não sei o quê, foi precificado um risco de Sim. cauda, de, poxa, não vai ter acordo e o mundo vai contratar uma inflação e uma eficiência econômica absurda. E talvez tenha algum que talvez desse risco ter ficado para trás, a turma entendeu, modelou as tarifas, viu que não é o fim do mundo e talvez reprecificou esse risco porque viu que o Trump, mesmo com o jeito dele, bem pragmático ali, né, e volátil, ele tem conseguido avançar gradualmente? Eu acho que isso, e eu acho que assim, ele também colocou a barra tão alta, dia 2 de abril, que é o que a gente sabe muitas vezes, coloca a barra tão alta e você chega no pior cenário possível.
qualquer desenvolvimento positivo daquele pior cenário possível, a gente acaba vendo como algo positivo, né? Não é o pior cenário, ufa, então tá tudo bem. Mas acho que também tem muito a ver com isso. Acho que o Trump, ele veio com algo muito agressivo, tanto que você teve a imposição, né, o anúncio das tarifas dia 2 de abril, uma semana depois voltou atrás, porque você teve uma reação de mercado que não agrada ninguém, né? Não agrada nenhum político. Ainda mais porque eles ainda enfrentam, daqui mais ou menos 12 meses, uma eleição de meio de período, que ele pode perder a maioria do Congresso. Então, assim, acho que ele entendeu também que não dá para ser do nível mais agressivo possível e acabou voltando um pouco com alguns pontos. Mas acho que também é isso, ele colocou a barra tão alta que agora que a gente está num ambiente... o pior cenário possível no período eleitoral, mas um cenário melhor do que o dia 2 de abril, a gente vê com mais bons olhos. Acho que todo mundo agora está modelando, agora as empresas, agora que você tem o nível final das tarifas, as empresas conseguem entender como é que elas vão ajustar, se elas vão ajustar margem, se elas vão ajustar preço, se elas vão fazer demissões. Então, assim, acho que no final do dia tá bom, esse é o novo mundo, a gente tem que lidar com ele, vamos nos ajustar para lidar com ele. Acho que é isso, assim. Boa. Bom, trazer você aqui para a mesa, enquanto a gente está em US ainda, acho que um dos assuntos também que vem sendo já discutido há um bom tempo, obviamente, era, né, preço nos Estados Unidos, se a bolsa estava esticada, e etc. E eu acho que a gente vem vendo, são temporadas de balanços também comprovando, talvez que as tarifas, pelo menos ainda não impactaram o resultado das companhias, né? Uhum. Então eu queria ver um pouco a sua visão do micro lá US, eu sei que como tá, se isso realmente faz sentido, essa alta toda no meio toda essa volatilidade, a Bolsa Americana entregando mais um ano de bons resultados ainda, até hoje, aí, 7 de agosto. Sim, exatamente. Os resultados têm sido bons, a gente tem medido as surpresas positivas, né? O mercado olha muito para isso nos Estados Unidos e tem, de fato, carregado já vários trimestres de surpresas positivas crescentes, né, nos resultados dos Estados Unidos. E uma coisa que a gente tem discutido, trazendo um pouco daquela palavra que o mercado gosta de usar, do excepcionalismo americano, né? A gente tem dividido o excepcionalismo americano entre o que os Estados Unidos entregam e o que as empresas dos Estados Unidos entregam. E no limite, esse excepcionalismo tem ficado mais concentrado, de fato, nas empresas do que necessariamente os Estados Unidos continuando sendo o país mais seguro do mundo, com dólares continuando sendo a moeda mais segura do mundo. Isso tem sido bastante questionado, mas as empresas continuam entregando e a gente tem visto um começo de temporada de resultado positivo nos Estados Unidos, com destaque principalmente para empresas de tecnologia. Aquelas que vêm se comprovando fiéis a um plano de investimento, a um plano de CAPEX com relação a segmentações de IA no geral, tem chamado a atenção do mercado e tem estado presente nas nossas carteiras de ações internacionais e tem continuado a se destacar versus outras empresas mais tradicionais ou empresas que não têm conseguido investir com tanto ímpeto ainda em inteligência artificial. Boa. E, Lu, aproveitando um outro tema importante, né, que acho que vai, inclusive, impactar esse aqui também, né, a gente vem de um período agora razoavelmente longo de juros mais altos nos Estados Unidos. Acho que a turma, obviamente, ficou um pouco mal acostumada com o período de pandemia ali, quando a gente fala historicamente nem está tão alto assim, né, mas a gente sempre estuda que os Estados Unidos cortando juros é muito bom para o resto do mundo todo, né, dólar mais fraco é todo mundo mais rico, né, então tivemos alguns dados até, e eu queria te provocar, que a turma já, poxa, será que voltou aquela história se o Fed está atrasado, se tinha que cortar 50, por causa de 2 dados aparentemente. Como está a sua visão sobre essa política monetária americana, que a gente sabe que é o grande maestro aí do resto dos investimentos no mundo, né? Bom, vamos lá, né? Começando por esse ponto de se o Fed está atrasado ou não, é engraçado porque eu me sinto exatamente no mesmo lugar de um ano atrás. Que foi exatamente a mesma discussão. Exatamente a mesma discussão do dado desse dado do meio, assim, de julho, junho, enfim, de 2024, que trigou o Fed começar com 50 bips, né? Que foi quando a taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu para 4,5%, enfim. Então, me sinto exatamente nessa mesma posição do ano passado. Não acho que a situação é a mesma. Tá? Eu acho que a gente está trabalhando com ambientes um pouco diferentes. Para fazer a primeira comparação, acho que vale pontuar que esse ano a surpresa foram as revisões dos dados de criação de vagas. Ano passado,
a surpresa foi um aumento significativo da taxa de desemprego. Por que isso importa? Porque a gente tem um fator novo na conta agora que a gente tem que colocar. Não existe mais imigração nos Estados Unidos. Assim, existe, mas não na mesma magnitude que a gente via no passado. As fronteiras estão fechadas, você não vê deportação, mas você não tem aumento da força de trabalho. Ano passado, você ainda tinha um aumento muito significativo da força de trabalho vindo de imigração. Quando você tem uma redução do aumento da força de trabalho, você, consequentemente, tem uma menor criação de vagas. Né? Existe toda essa discussão de mais imigração, o payroll neutro, né, que é o payroll que manteria a taxa de desemprego estagnada, ele estava talvez mais próximo de 150, 160 mil. Com a imigração em praticamente zero, você não tem mais praticamente fluxo novo de imigrantes, esse payroll neutro, nos nossos cálculos, caiu para 65, 66 mil. Então, o payroll rodando nesses níveis de 60, 70 mil, ele ainda é compatível com uma taxa de desemprego estagnada em um mercado em pleno emprego. Tá? Então, você pode ver que, por exemplo, nesse dado de sexta-feira, o payroll foi mais fraco, e teve até revisão no passado, mas a taxa de desemprego está em 4,2. Ano passado era a taxa de desemprego em 4,5 e um payroll mais próximo de 100, 120 mil. Então, acho que tem que fazer esse comparativo, que a gente tem o fator da imigração. Mas também, acho que essas revisões que a gente viu no dado de sexta-feira nos mostram que a gente não pode olhar os dados do payroll a valor de face. A gente tem que pensar que, possivelmente, no dado do mês que vem, o dado que a gente teve agora pode ter uma revisão baixista. Ou seja, os payrolls estão superestimando o ritmo e a saúde da criação mensal de vagas nos Estados Unidos. Esse ritmo pode cair abaixo o suficiente para a taxa de desemprego começar o seu processo de alta. Então, assim, acho que a gente teve uma surpresa relevante, principalmente das revisões, que nos mostram que talvez o payroll esteja nos contando uma história um pouco diferente do que é o ritmo efetivo mensal de criação de vagas. Mas acho que tem esse ponto da imigração e da taxa de desemprego que me mostram que eu não acho que o Fed está atrasado. Tá? Eu acho que o Fed tem esse fator da imigração, que faz com que seja mais difícil avaliar a criação de vagas mensal. E você tem um risco importante, que é o risco da inflação ainda, que é o risco das tarifas. Mas acho que colocando tudo isso na mesa, acho que o dado de sexta-feira abriu uma porta importante que o Fed estava precisando, né? Porque o Fed tem os dois mandatos, né? O mandato de emprego e o mandato de inflação. O mandato de inflação, apesar dos riscos, tradicionalmente você olha as tarifas como um choque de oferta. Sim. Então, tradicionalmente, o Banco Central, que a gente chama de overlook, né? Ele olha por cima desse choque de preços, porque ele é concentrado na parte da oferta, se ele não contamina expectativas, enfim, se ele não contamina outras coisas da economia, você olha que ele vai se normalizar, porque ele é um choque, um aumento do nível de preços, ele não é algo, né, recorrente. Enquanto o outro mandato do Fed começa a dar uns sinais de estou enfraquecendo, consumo também mostrando, né, que ficou praticamente estagnado no primeiro semestre de 2025. Então, assim, acho que olhando por essa conjuntura, favorece com que o Fed volte a reduzir a restrição da política monetária. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente não está achando que o Fed vai voltar para a taxa de 2%. Né? O Fed está com a taxa em 4,4%. A gente acha que ele vai convergir para o neutro. Isso sendo 3,5, 3,2. Então tem assim uns 100 bips, 125 bips de corte. Não tem nada muito além disso. A não ser que diferente do Brasil, que tem um espaço exatamente, maior, né? Diferente do Brasil, que tem um espaço significativo aí de ajuste, porque a política aqui está extremamente apertada. Lá você tem um aperto moderado da política monetária. Mas ainda a sua pergunta, né, se isso é bom para o resto do mundo. Acho que sempre. Isso sempre melhora, principalmente quando o diferencial de juros dos Estados Unidos com os outros países se reduz. Isso ajuda muito no fluxo global. E eu acho que tem uma coisa adicional nessa discussão de dólar, né? O dólar perdeu bastante fôlego esse ano. Eu lembro da gente, no começo do ano, discutindo o DXY ali em 110 pontos, 108 pontos. A gente está agora com o DXY em 98 pontos, né? Então o dólar já voltou bem. E ex-julho foram praticamente 6 meses de derrota. Exatamente. E eu acho que tem mais uma pernada, tá? Não acho que é nada muito significativo, porque acho que já tem muita coisa precificada. Mas eu acho que o Fed começa a cortar os juros. Seja setembro, outubro, faz pouca diferença, honestamente, assim, se vai ser logo na próxima reunião ou uma reunião depois. Mas a gente acha que agora vai ter... Porque, assim, essa performance do dólar do começo do ano teve muita contribuição de moedas
ocidentais. Então, foi o euro se valorizando, enfim. Então, o euro foi grande fator dessa desvalorização do dólar. O euro indo ali para 115, é o que a gente não via há muito tempo. Enquanto o ien nem se moveu. O ien segue no mesmo nível. Por quê? Porque o Banco Central do Japão parou. Veio a incerteza das tarifas, eles acharam que era melhor não agir, então ele parou. Então, a nossa visão é que agora você tem a pernada do ien. Né? Então, o Banco Central do Japão deve voltar a subir juros, porque eles estão com uma inflação bastante acima da meta, e vendo essa dinâmica de uma maneira, podemos normalizar a política monetária. Então, o Japão deve voltar a subir juros nas próximas reuniões, provavelmente em dezembro, e enquanto o Fed está cortando. E o ien, né, que acho que é a segunda moeda mais relevante ali do DXY. Não vai ser a mesma força do euro, porque o euro acho que é 70% do DXY, mas você tem uma pernada vindo das moedas asiáticas agora do ien. Então, acho que tem mais um... Então, acho que pode ter esses dois fatores positivos para fluxo global, que é o Fed cortando, que já normalmente já ajuda para esse fluxo, mas aí a gente pode ter o Fed cortando com o Banco Central do Japão subindo juros, que é uma força relevante para o DXY também. Boa. Acho que o global realmente está... Talvez o que a gente viu no primeiro semestre pode continuar, né? Esses ventos mais positivos para outras economias e etc. Acho que sim, e acho que sim. Foi até, né, o que a gente estava comentando. A economia americana, ela vai seguir outperformando seus pares, porque a gente vê, enfim, a gente teve produção industrial na Alemanha, apesar do pacote fiscal, é difícil, assim, eles recuperarem um ritmo de crescimento saudável, a China com seus problemas específicos. Então, assim, acho que os Estados Unidos, numa questão de crescimento, ainda vai outperformar o resto do mundo, mas acho que tudo isso trouxe uma discussão de eu não preciso estar tão exposto, né, só a Estados Unidos. Acho que eu posso diversificar o meu portfólio e ficar expostos ali às teses americanas, que são mais fortes, mas posso estar exposto também ao resto do mundo e pegar outras teses pelo mundo que também, enfim, podem se beneficiar de coisas mais específicas. Então, acho que esse fluxo pode sim continuar. Boa. Mola, parte micro aqui do Brasil, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, né? Até fui olhar aqui, Elet sobe 6% aí, pós-balanço. Isso aí. E aí até pedindo um resumão de tudo, né? Acho que o mercado aqui muito amassado no Brasil em questões de preço, né? A gente até fez um evento aqui ontem no banco, discutimos um pouco isso com o Nazari, que é o nosso cara do Investment Bank, que cuida dessa parte de IPOs, etc. Estamos num inverno de 4 anos no Brasil sem IPOs, sim, que numa série de 25 anos nunca tinha acontecido. Então, óbvio, tiveram fatores locais, tiveram fatores globais, mas isso automaticamente também, com uma Selic de 15, a gente teve ali na parte técnica, né? O mercado sofreu muito. E hoje as ações estão, como a gente fala lá na mesa, largadas em relação de preço. E a temporada de balanço, aparentemente, hoje tem Petrobras pra gente acompanhar e tal, mas aparentemente vem reforçando que estão largadas mesmo, né, de preço. Quer dizer que estão baratas, né, para quem não conhece esse termo, né? Exatamente. A temporada de balanço desse segundo T, na verdade, a gente espera, de certa maneira, uma desaceleração versus o primeiro T, mas ainda assim a gente espera um trimestre bom para a maioria das empresas. E a gente tem feito um trabalho de seleção, buscando empresas hoje menos alavancadas, que apresentam, de certa maneira, também um momento melhor de resultado, porque olhando para o Brasil, assim, economia real, como as empresas têm se comportado e até tendências de endividamento, juros e inflação nesse passado recente, né, olhando para o segundo T, ainda é um trimestre, de certa maneira, difícil para as empresas. Mas como o que tem acontecido, né? Por exemplo, a gente já viu o resultado de Santander e Bradesco saindo. Santander, a gente viu pressão de carteira de crédito de pessoa física, a gente viu ali pressão de inadimplência marginalmente crescendo também, e a gente viu um resultado um pouco melhor para Bradesco, mas ainda longe de ser um competidor versus Itaú. Assim, a gente teve um ROI de Bradesco no resultado próximo de 14%. Itaú reportou um ROI de 23%. Então, assim, quando a gente olha para bancos, a gente vê uma desaceleração em expansão de carteira de crédito, a gente vê uma certa pressão de inadimplência por parte de carteira de pessoa física. Banco do Brasil ainda potencialmente sofrendo muito com carteira de agro, mas, no geral, a gente consegue ter essa seletividade, encontrar bons nomes para carregar e aproveitar esse mercado barato. Você falou de Petrobras. A gente espera... Na verdade, quando a gente olha para o nosso número, para a nossa expectativa versus consenso, a gente até está mais otimista com relação ao resultado de Petrobras do que o consenso. Um EBITDA ajustado na nossa conta aqui, 8% acima do que o consenso.
E aí alguns pontos também, alguns fatores vêm impactando. Obviamente, o dólar para baixo acaba atrapalhando um pouco o resultado de Petrobras versus o primeiro trimestre, por exemplo, que a gente tinha um dólar bem mais alto na média. E o preço do petróleo também já não é mais a banda de 70 com 80 dólares. A gente está vendo o petróleo variando ali entre uns 65 e 70 dólares o barril. A gente, inclusive, acabou revisando alguns de nossos modelos recentemente para absorver esse dólar um pouco mais conservador, esse petróleo um pouco mais conservador, mas ainda assim a gente vê uma produção de Petrobras nesse segundo trimestre voltando para casa dos 2,3 milhões de barris por dia. A gente espera que no terceiro T, isso já é guidance do ano, tá? Ele já atende a guidance, e a gente espera que no terceiro trimestre, inclusive, melhore para algo como 2,5 milhões de barris por dia, o que contribui para a geração de caixa, o que também ali, olhando para o resultado que a gente espera, talvez um CAPEX um pouco menor para a Petrobras, abrindo margem para um dividendo interessante também nesse segundo trimestre. A gente não espera, dado esse preço de petróleo, nenhum dividendo extraordinário, que a gente chama para a Petrobras, então a gente tem um yield ali entre 11% e 12% para 25 e 26, mas ainda assim, tendo aquela seletividade, a gente consegue encontrar também uma Petrobras negociando abaixo de múltiplos de pares globais, abaixo de níveis históricos e também com valuation bem interessante. Dentre outros nomes que a gente pode citar aqui também, que todos eles acabam construindo esse Bovespa negociando hoje a 9 vezes preço-lucro, 12 meses à frente, um desvio padrão abaixo da média, um prêmio para carregar ações no Brasil entre 3,5% e 4% de risco sobre um juro longo Brasil, tudo isso contribuindo para esse carrego positivo daqui para frente, com empresas buscando pagar mais dividendos, com empresas recomprando ações, o volume de recompra de ações hoje ainda é relevante. Sim. E tudo isso tende a beneficiar esse investidor que talvez nesse momento possa estar capturando uma boa hora de entrada, dado talvez, é o que a gente espera pelo menos, pico de juros no Brasil, quem sabe caindo no primeiro trimestre do ano que vem, inflação desacelerando, no limite endividamento de famílias também voltando a cair daqui para frente, e tudo isso converge para uma economia melhor e converge para resultados cada vez melhores para as empresas. Boa. Já que você tocou esse ponto bom de juros, né, trazer o aqui para a mesa, nesse assunto, a gente ali na renda variável está, obviamente, há alguns anos já com a água bem sim. acima do nariz aqui, quando se fala-se de custo de capital, né, seja para fazer um valuation, para sonhar com o mercado de capitais animado, para ver o custo de oportunidade, para precificar um derivativo, a gente está numa Selic com um patamar muito restritivo e elevado, que por um lado contratou uma tempestade no passado, mas no passado é o passado, por outro lado pode ser uma grande oportunidade de um ciclo de corte de juros relevante. Agora, o que a gente precisa olhar para ver se esse ciclo começa, e principalmente se ele começa para ser relevante, né? Porque não teria que começar de qualquer maneira, ter que parar na segunda reunião, não vai trazer o impacto que a gente gostaria, né? O que a gente espera aí? Não, isso é um ótimo ponto, e só para começar, o ciclo chegou ao fim, né? A gente acha que os 15%, acho que ficou bem mais claro nessa última comunicação de que, claro que você nunca pode fechar a porta completamente para alguma alta adicional, caso seja necessário, porque o Banco Central normalmente sempre deixa a porta aberta para caso precise fazer alguma coisa adicional, como também sempre deixa uma portinha aberta para corte quando precisa. Então, mas enfim, a gente acha que chegamos ao fim do ciclo, 15%, e acho que a gente tem muitos fatores em discussão. Acho que o primeiro ponto deles é que a gente está vendo agora efetivamente uma desaceleração da atividade econômica. Nada dramático, mas algo que a gente não estava vendo com o último nível de juros, né? Então, PIB esse ano agora ali deve terminar em talvez 1,9%, a gente estava vendo PIBs bem mais elevados, a gente vê uma desaceleração na margem e agora a gente vê a política monetária funcionando um pouco mais. Uhum. Tem muito uma discussão da dinâmica do mercado de trabalho, né? Porque a taxa de desemprego está em 5,8%, menor patamar da série histórica. Mas eu acho que tem que diferenciar um pouco, né? O mercado de trabalho ele já tradicionalmente demora mais tempo para responder. E como o mercado de trabalho brasileiro é bem engessado, ele demora ainda mais tempo para responder a uma desaceleração da economia. Tá? A gente não espera que a taxa de desemprego vai voltar para os níveis que a gente viu, mas a gente espera ela voltando ali para uns 7%, algo ainda um pouco acima desse nível atual, mas a taxa de desemprego no Brasil demora bastante tempo para responder a uma desaceleração da atividade econômica. Mas dito isso, assim, eu acho que a gente tem alguns fatores também positivos pelo lado da inflação. Então a gente vem
tendo surpresas positivas de inflação, né, dados abaixo do esperado, uma dinâmica melhor de serviço, então a inflação respondendo também à política monetária. E a gente tem outros 2 fatores. Né? O dólar fechou ano passado em 6,10, 6 e alguma coisa, estamos em 5,45. Então isso já contrata uma desinflação. E tem um segundo fator, que é as tarifas. Né? As tarifas para o Brasil, elas são desinflacionárias. Por quê? Porque um bem muito importante que a gente exporta para os Estados Unidos é carne. E agora a carne tá com uma tarifa, vai enfrentar uma tarifa de 76%. Porque já tinha uma tarifa de 36% e agora vai ter 40% a mais. Então, assim, é basicamente impeditivo, né, essa exportação. Ou seja, você vai ficar com isso no mercado doméstico. Aumentar a oferta para consumo. aqui. Aumenta a oferta aqui, você tem uma redução do preço de alimentos. Então, assim, isso também dá uma contribuição marginal, uns 10 bips? Sim, mas dá uma ajuda para um ambiente de inflação mais elevado. Então, assim, acho que a conjuntura, ainda mais com o Fed possivelmente cortando, a conjuntura vai favorecendo esse início de ciclo de cortes. Mas é o que você falou, esse início de ciclo de cortes precisa ser sustentável para a gente sair desse nível de política monetária extremamente contracionista e começar a chegar num nível mais próximo do nível neutro, sendo ele 8, 9, enfim, ou seja, tem bastante espaço para corte. A gente acha que para isso ser consistente, a gente precisa de um pouco de reancoragem das expectativas de inflação. Tá? A meta de inflação no Brasil é 3%. No Boletim Focus, para 2027, ela está em 4%. Ou seja, 2027, a política monetária nem está pegando ainda. Você tem um pouco de descredibilidade da força da política monetária. Então, a gente acha que precisa de um pouco de reancoragem das expectativas. E eles têm falado isso no comunicado, nas atas, enfim, para eles começarem esse ciclo de maneira consistente, cortando de maneiras consecutivas até chegar no nível menos restritivo. E a gente acha que isso vai acontecer no primeiro trimestre de 2026. Tá? Isso sendo na reunião de janeiro, de março, enfim, ali no primeiro trimestre de 2026, que o Banco Central está olhando para 2027 e você começa a ver uma reancoragem das expectativas. Isso porque a inflação presente, então conforme a gente vai revisando para baixo as expectativas de inflação, a gente consegue começar a reancorar as expectativas de inflação à frente. Tá? Então, a nossa visão hoje é de que o Banco Central começa no primeiro trimestre de 2026, sendo talvez março ou às vezes até janeiro, mas consegue cortar, saindo desse 15% para 12% no final do ano que vem. É um ciclo longo, então, né? São 300 bips de cortes. E eu não acho que dá para descartar um corte em dezembro. Tá? Não acho que dá para descartar. Eu acho que está na mesa. Se a gente vê uma desaceleração da atividade econômica um pouco mais significativa nas próximas leituras e a inflação com essa dinâmica, continuar a dinâmica que a gente está vendo hoje, eu acho que eles poderiam sim abrir a porta para começar o ciclo antes. Mas, honestamente, assim, o ciclo começar em dezembro, janeiro, pouco importa. O importante é que esse ciclo seja consistente e corte aí esses 300 bips até o final do ano que vem. Então, começar dezembro, janeiro, março, acho que é menos relevante. O que importa mais é esse ciclo de uma magnitude significativa que deve vir, seja no final desse ano ou ano que vem. Boa. Falando um pouco para frente, Molo, o que a gente também fica de olho aí? Tem né, de Petrobras, mas tem muita empresa para divulgar ainda. Tem alguns outros setores que vocês estão mais atentos aí para ficar de olho? Tem. Além de Petrobras que não saiu, eu acho que resultados mais relevantes assim que tendem a chamar a atenção, né? Apesar de uma desaceleração marginal, a gente espera bons resultados de JBS e BRF. JBS, inclusive, vai ser o primeiro resultado que ela vai reportar estando listada nos Estados Unidos e eventualmente mostrando o bom resultado que a gente espera que ela mostre. Vai chamar a atenção do investidor gringo, uma vez que ele finalmente está olhando para a JBS listada lá fora e deve impulsionar, sem dúvidas, as ações da JBS. No varejo, que eu olho mais de perto, eu acho que Vivara a gente espera um bom resultado, Track and Field a gente espera um bom resultado, que ainda não saíram. Até trouxe alguns nomes aqui. Rumo, a gente espera também que tenha um bom resultado. É verdade que eu estava até conversando com o pessoal. Rumo teve 2, 3 últimos anos de repasses de preço muito relevantes, muito altos. E a gente espera um repasse de preço no frete, esse resultado do segundo T menor do que esse histórico
não tão recente assim, de 2, 3 anos, mas o volume de safra no Brasil hoje tem se apresentado muito forte, o que beneficia também esse resultado volume versus preço do lado da Rumo. Deve ter um bom resultado também, conforme a gente tem visto esses últimos dados de safra. E de outros setores, serviços básicos é um setor que está tendo um trimestre difícil, porque um ambiente mais frio, um Brasil mais frio, ele demanda menos energia por parte do consumidor, então distribuidoras no geral acabam apresentando um resultado um pouco pressionado. A gente viu Copel hoje um pouco nesse sentido. As geradoras de energia estão sendo muito impactadas por restrições de energia que têm acontecido Brasil afora, principalmente Norte e Nordeste, e no fim do dia a empresa gera um volume de energia, mas não vende, porque o operador nacional acaba restringindo essa energia de ser injetada no sistema, impacta negativamente as geradoras também, e as transmissoras de energia acabam sendo bem pouco relevantes em termos de resultado. Assim, um resultado muito previsível, pouco espaço para surpresa. Então, quando a gente olha para resultado, transmissoras não são nomes. E de real estate, outro setor que eu olho, a gente continua gostando bem mais de empresas de baixa renda. A gente viu uma Cury apresentando um resultado, apesar que alinhado com o que a gente esperava, mas um resultado muito forte. A gente vê outras empresas como Lavi, Cirela voltando ou ingressando nesse mercado de baixa renda para buscar esse bom momento de mercado, com juro a 15%. Os bancos, no geral, têm aumentado as taxas hipotecárias. A gente viu nesse mês de julho, inclusive, o Banco do Brasil aumentar mais um pouquinho ali essa taxa hipotecária. Hoje, uma média dos grandes bancos perto de 13%. Essa taxa hipotecária há 3 anos atrás era 6%, 7%. Então, dobrou o custo para o comprador comprar imóvel, e a gente tem visto esses lançamentos e essas vendas na média e alta renda se manterem resilientes, mas desacelerando, e por isso que a gente tem gostado mais hoje da baixa renda. E assim, o temporada de resultado, acho que passou, nem 1/3 das empresas reportaram ainda, tem muita coisa pela frente, e conforme vocês podem ver nas nossas carteiras recomendadas, a gente tem buscado a seletividade das empresas para não só aproveitar esse mercado barato no geral, mas buscar bons momentos de resultado. E esses nomes que eu trouxe, eu acho que são alguns dos que a gente tem olhado com melhores olhos em termos de resultado, mas muita coisa pela frente ainda esse final de semana e principalmente na semana que vem. Boa. E para fechar você, Luquinhas, fica de olho para frente aí até a sua próxima visita. Bom, vamos lá, gente. Acho que agora tudo se resume a o Fed vai cortar em setembro ou não, né? Dito isso, monitoramento de dados do que a gente tem até a reunião de setembro. O que a gente tem de muito relevante até a reunião de setembro, que ocorre daqui mais ou menos um mês? CPI semana que vem, tá? CPI e PPI. A gente tem visto uma dinâmica benigna de inflação de serviços nas últimas leituras. E para o Fed olhar por cima das tarifas, ele precisa que isso continue. Então, a gente tem mais um CPI na próxima semana, que eu acho que já é o CPI de julho. Então, a gente tem que ver um pouco mais os impactos tarifários, é um dado importante. E a gente está se aproximando de um grande evento anual, que é do dia 21 a 23 de agosto, que é o Jackson Hole. É um grande evento do Fed, né? É um simpósio que eles fazem anualmente em Jackson Hole, nos Estados Unidos, que é onde o Powell faz ali uma abertura, se eu não me engano, na sexta-feira, em que normalmente ele abre a porta ou não para setembro, né? Foi ano passado, exatamente no Jackson Hole, que abriu o ponto de interrogação dos 50 bips, que ele mostrou uma preocupação um pouco maior com o mercado de trabalho, não falou 50 bips em nenhum momento, mas também não descartou, né? E normalmente o Banco Central, quando ele não descarta, ele está deixando a porta aberta. Então, eu acho que esse discurso do Powell no dia, acho que 22 de agosto, tá? Eu sei que é na sexta-feira do Jackson Hole, vai ser relevante para a gente entender se vamos ter corte em setembro ou não. Digo isso porque, apesar do mercado estar precificando e alguns dos dados favorecerem, você ainda tem um comitê dividido, tá? Isso não está num consenso dentro do comitê. A gente vê isso pelas últimas comunicações. Então, acho que os próximos dados até a reunião de setembro do Fed, que é ali dia 16 de setembro, a gente vai monitorar esses números, né? E entender se tem esse corte em setembro ou não. O mercado já está precificando, então se tiver, acho que o impacto é um pouco mais limitado, porque o mercado já precificou. Agora, se não tiver, a gente tem um pouquinho dessa mudança de precificação de juros nos Estados Unidos, que isso acaba pegando um pouco o mercado. Boa.
Paulo, obrigado aí pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Sempre uma aula aí. Muito obrigado. Mercado hoje bem melhor. Vamos torcer para continuar nessa dinâmica aí. Perfeito. É isso aí. Pessoal, mais um Radar do Investidor com vocês. Né? Um mês de julho complexo. Agosto começou bem melhor, pelo menos na performance dos ativos. Mas é claro, com uma luz ainda de cautela ligada, dado todo esse ambiente ainda de incertezas à frente. Bons negócios e até a próxima, pessoal.